Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos começar mais um vídeo aí hoje. Hoje vamos refutar algumas coisas ditas no vídeo de ontem, certo? Ontem eu estava me preparando para um cenário de repique do ouro, porém o ouro recusou o repique, ele não rompeu esse nível de suporte, não teve força para romper. Então, como eu estava esperando uma figura de continuação acima desse nível, eu já desconsiderei isso por enquanto. Apesar de que temos o DX, cadê o DX? DX ainda com espaço para cair, né? Então, eu não pretendo comprar ouro, embora também não seja possível vendê-lo, porque eu tenho DX no cenário de baixa, né? Eu tenho esse alvo para cumprir aqui, né? Que podemos cumprir. Para baixo e DX caindo é ouro subindo. O que vemos, ouro não é ouro e commodities. O que vemos é uma correção do ouro aqui, no mínimo uma correção. Então, eu por enquanto no ouro não tenho nada o que fazer. E se por acaso mudar, eu venho falar. Eu só dei uma limpada aqui no gráfico mesmo, tirei uma LTA que foi rompida, né, que estava aqui nesses fundos. E agora os meus estudos agora vão continuar dessa forma. Vou acompanhar o ativo, vamos ver aí o que acontece no decorrer da semana. Mas por enquanto não tem nada aqui. Mesma coisa no prata. Prata eu também estou vendo uma correção forte aqui no ativo, então não temos nada o que fazer. G40 veio muito para onde eu estava imaginando, né? Ontem a gente estava falando sobre uma alta, uma possível alta aqui, o preço estava mais ou menos aqui. Então vemos aqui que rompemos essa LTB, teve um gap até de fuga aqui dessa LTB, e isso aqui pode estar sendo um pullback de pré-rompimento dessa média de 200 aqui, ó. Essa média de 200, essa média laranja aqui. Se for o caso, eu gostaria inclusive que esse rompimento viesse após 2 candles, porque daí teríamos a soma do volume dos 2 candles aqui no rompimento e seria seguro comprar com stop nesse fundo que se formaria aqui. É o que eu estou planejando aí, vamos ver o que acontece nas próximas horas, né? Mas eu estou pretendendo comprar com um fechamento acima aqui, dependendo das condições que forem, né, mostradas no gráfico aqui, porque eu tenho IFR trabalhando em topos e fundos ascendentes, tem MACD dando força compradora, ó, tendência de alta, MACD está sinalizando, e no OBV temos um rompimento desse topo, ó, dessa linha de suporte aqui importante. Temos um pullback na de 200 também, ó. Então vamos ver. Eu tô otimista com esse movimento e tô disposto a comprá-lo, dependendo das condições que vierem, né? Mas pretendo comprar com stop na mínima aqui, no fundo que se formou aqui. Porque esse é o primeiro topo, esse é o primeiro fundo mais alto que está se formando depois da reversão confirmada, certo? Porque aqui a gente tem um fundo duplo, mas mais ou menos no mesmo nível. Depois temos um rompimento de uma LTB e esse é o primeiro fundo. Então qualquer projeção será projetada a partir daqui. Então temos um movimento interessantíssimo. Porque se isso aqui se prova ser um pivô, eu posso projetar 50% dessa perna para cima como alvo do pivô. Aí seria 50% a partir do fundo. Daria mais ou menos em cima desse topo aqui. Então seria um trade aqui com possibilidade de aumentar, porque tem espaço para o preço evoluir. Então é um trade interessante, é um trade que eu gosto e é um ativo que eu vou continuar acompanhando mais ou menos com esse viés aí. Por quê? Porque ele é correlado com SP500 e SP500 que subiu forte também. Que ontem eu vim aqui, a gente falou sobre isso, falou que podia vir um ativo, inclusive eu acho que G40 subiu muito devido à sua correlação com a SP500. Então eu acredito que vimos uma reversão se concluir no G40 porque
SP500 também concluiu aqui a sua reversão de tendência, completou a correção e está indo embora. Eu acredito que esse SP500 pode continuar subindo, embora eu não vá comprar aqui, porque eu acho que está muito longe da média. Por quê? Porque temos juros derretendo, ó. Ó, juros derretendo com pivô de baixa armada, ó. Aqui o alvo do juros de 10 anos é nesse nível aqui, ó, 4,237. Então temos espaço pro juros cair. Então eu acredito que esse SP500 continua subindo aí. O alvo que eu tenho para SP500 é nessa linha aqui, que é uma FIBO minha do mensal, que dá junto com a projeção desse fundo aqui, 60% da projeção desse fundo aqui, ó. Desse fundo que representa toda essa perna de alta que teve. Olha lá, 61, tá vendo? Em cima da linha vermelha. Então eu acredito que SP500 possa vir buscar esse nível, assim como eu acredito que juros pode vir buscar esse nível. Eu acredito que os juros estejam em uma tendência de baixa, o de 2 e o de 10 anos. O mesmo movimento basicamente, os dois com espaço para evoluir ali para baixo. Como para mim SP tá um pouco esticado, eu não vejo sentido comprar aqui. Aqui fez sentido para quem pegou isso aqui, ó, comprou nesse rompimento aqui, pôs stop na mínima e deixou arder. Eu não fiz isso porque veio em uma das condições atípicas ali. Eu podia até ter feito pelo 60 aqui, ó, no rompimento dessa barra elefante aqui, só que eu não tava na frente da tela, acabei não vendo. Então fiquei de fora desse movimento aqui. Mas aqui, quem entrou, pegou um bom movimento aí. Eu acredito que pode buscar esse nível aqui, do 646,29. Pode buscar esse nível. Como eu já estou atrasado para esse movimento, quero buscar a partir daqui. Então eu vou continuar acompanhando o ativo, embora já seja tarde para fazer algum trade. Mas eu pretendo comprar GR40. Vamos ver aí o que acontece. Bitcoin também está deixando um fundo mais alto aqui, um pouquinho afastado da média. A média de 50 está um pouco flash, então isso aqui não é um movimento que eu compraria, porque aqui a gente está vendo o ativo movimentar em range, certo? Como ele recusou o rompimento desse range aqui e devolveu com força, muito provavelmente ele vai buscar essa outra extremidade. Mas para eu comprar, eu quero um rompimento da média de 200, que ela tá flat, assim como a gente tá vendo aqui, ó, a média de 50 também flat, essa azul. Eu quero um rompimento dessa média de 200, um fundo mais alto e um rompimento com volume. Eu quero ver tudo isso refletido no volume, e aí sim eu acredito nesse movimento. Se vier mais um fundo mais alto aqui, eu compro no rompimento de topo, stop no fundo, e aí eu busco lá em cima. Se vier, se não vier, tem problema, pode subir, é isso mesmo. Bom, eu entro quando tá interessante para mim, quando tem espaço para andar a meu favor e quando, né, as situações me permitem entrar com stop interessante em uma zona estratégica. Porque muito bom, vamos ver, é a mesma situação para esses ativos aqui. Vamos ver, caso eu faça alguma entrada, eu vou gravar e aí comento os motivos que me levaram, né, a fazer essa entrada, mas aqui, ó, no ABV, no GR40, não temos a mesma coisa no ABV do Bitcoin, ó. Temos o Bitcoin ainda abaixo da média de 200. Então, por isso que aqui eu preciso de mais um fundo mais alto para poder acreditar na continuação dessa alta. Porque a tendência secundária ainda não tem tendência, e a primária ainda também não, tá flat. Eu só tenho a terciária, mas a terciária não quer dizer nada. De todas as tendências é a mais fraca. Então eu preciso que as três estejam alinhadas. E eu acredito que com um fundo mais alto terei as três alinhadas. Que é basicamente a mesma coisa do GR40. Então os gráficos estão bem parecidos, né? Bem parecidos. Bom, mas é isso. Eu continuo altista para GR40, SP500 e Bitcoin. Porém, agora não é o momento de comprar.
tá um pouco esticado, precisa esperar uma correçãozinha aí, um rompimento de um ponto importante, com a formaçãozinha de um pivô, acompanhado de volume, média, para poder fazer uma compra com segurança e com base técnica. Por enquanto, sem trade, mas acompanhando os ativos, porque pode vir, pode ser que ele aconteça. Valeu? Então é isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve, que aqui a gente só fala de leitura, de leitura técnica, porque é a técnica que eu mais gosto e a que eu vou continuar a fazer. Então, se você se identificou e gostou, deixa o like aí, dá aquela fortalecida, se inscreve no canal. E é isso. Qualquer novidade eu volto aqui com vocês. Valeu, boa tarde. E é isso.